E Ronaldo Fenômeno, amigo, tirou finalmente o seu desejo do papel e anunciou que vai ser candidato à presidência da CBF e não da República, como alguns poderiam gostar, e eu lá no Planalto, já pensou? Ó, meus amigos, para falar sobre isso, vamos conversar então com o Vitor Boni, repórter da Jovem Pan Esportes. E aí, Boni, favas contadas, basta chegar o dia da eleição que ele já está eleito, ou vai ter muito cardeal, muito cacique ali, aquelas múmias da CBF que não vão largar esse osso tão fácil? Tua expectativa? Bom dia, André, todo mundo ligado aqui no Morning Show. Política também se mistura com o futebol e o Ronaldo, como você bem disse, anunciou nesta segunda-feira que quer ser o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, então deve ser realmente esse concorrente ao atual mandatário, o Edinaldo Rodrigues, mas tem alguns detalhes importantes. O primeiro deles, a campanha do Ronaldo pode ser uma corrida contra o tempo também, porque o mandato do Edinaldo vai até março de 2026, melhor dizendo, e ele tem uma janela de 1 ano para convocar essas eleições. Então pode ser entre março de 2025 e março de 2026. Ou seja, se for logo no começo desse período, Ronaldo teria pouco tempo para se lançar, buscar apoios e fazer realmente a sua campanha de candidato à presidência. E o segundo detalhe é que, para ser candidato à presidência da CBF, Ronaldo Fenômeno precisa do apoio de pelo menos 4 federações estaduais, entre as 27, 26 mais a Federação do Distrito Federal, e 4 clubes das séries A e B. Então, o Ronaldo precisa desse apoio. Pode parecer um apoio pequeno, um número não muito grande que o Ronaldo precisa chegar, porém, recentemente, em novembro, a gente teve uma assembleia na CBF que marcou a mudança de estatuto na CBF para permitir um terceiro mandato, uma medida que favorece muito o atual presidente Edinaldo Rodrigues, que já tem 2 mandatos, chegaria ao seu terceiro. E essa medida, essa alteração foi aprovada com unanimidade, uma assembleia em que só estiveram presentes representantes das 27 federações estaduais, como não era uma assembleia eleitoral, não precisava da presença dos clubes, então esses 27 representantes das federações aprovaram com unanimidade essa medida que permite o terceiro mandato de qualquer presidente, mas no caso agora o Edinaldo Rodrigues. Então vai ser uma briga política também do Ronaldo, buscando esses apoios, e que vai precisar de pelo menos 4 federações estaduais, 4 clubes, e que pode ser tudo muito acelerado a depender da data que for convocada essas eleições, justamente pelo presidente Edinaldo Rodrigues. O Ronaldo, Sim. que nessa mesma entrevista que anunciou o seu desejo de se candidatar, disse que quer voltar com o respeito ao futebol brasileiro a nível mundial e que vai ouvir os protagonistas, os atletas, para fazer um futebol brasileiro melhor. Eu acho que o lugar do Edinaldo Rodrigues já está guardado aí na lata de lixo da história da CBF e ele deveria ter o mínimo de grandeza de poder, talvez, passar esse bastão o quanto antes, até porque, pelo menos, o Ronaldo já mostrou aí a exaustão, a competência dele, enfim, pelo menos acima da média, com certeza, como dirigente executivo do mundo do futebol, como craque da bola nem se fala. Eu acho que, pelo menos, seria uma injeção de ânimo e de identificação, que eu acho que é o fator preponderante aí que a gente perdeu nos últimos anos do povo brasileiro com a CBF e seus representantes. Mano? Olha, concordo totalmente, Marinho, mas infelizmente é muito pouco provável que isso vá ocorrer, porque o histórico que nós temos nos cartolas brasileiros é de completo apego ao poder. Ninguém larga o osso. E o desafio dessa eleição é muito grande, porque o colégio eleitoral, ou seja, aqueles votantes, eles são os presidentes das federações e os presidentes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas com detalhe, os presidentes de federação têm peso 3 no voto, ou seja, você multiplica por 3 o voto dos presidentes da federação. Os dos presidentes de clube da Série A têm peso 2 e da Série B tem peso 1. Ou seja, quem manda de verdade são os presidentes de federação. E aí você vai olhar e todos eles têm o mesmo naipe do Edinaldo. Ou seja, é algo assim absurdo, é algo que mostra por que o futebol brasileiro é tão atrasado. Porque ele está controlado por oligarquias que se perpetuam no poder e que, o pior, na minha visão, nem gostam de futebol. Porque as decisões que estão... O que fizeram com o calendário do Botafogo é coisa de quem não gosta de futebol. E foi o Botafogo, mas poderia ser qualquer representante brasileiro. Quem faz um clube brasileiro e representar a América do Sul
numa maratona de jogos, como foi feito, completamente desumano, é coisa de quem não gosta de futebol. Então é preciso mudar urgentemente a presidência da CBF. Além disso, vale lembrar que o próprio presidente Edinaldo Rodrigues apenas se encontra no cargo de presidente da CBF por uma liminar concedida pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que fique claro aqui. Porque a gente, aqui nesse programa, a gente não se esquece não, tá? Mas olha só, o fato é que Ronaldo Fenômeno conta com um articulador poderoso aí nos bastidores para realmente sacramentar essa chegada dele ao topo da CBF, né? Que é o próprio André Sanches, ex-deputado federal pelo PT, excelente trânsito no governo federal, ex-presidente do Corinthians, né, Vitor Boni? E acho que ele pode ser o grande avalista do Ronaldo Fenômeno nessa tentativa de chegar à presidência da CBF. Você está sabendo da influência do André Sanches nos bastidores? O Ronaldo Fenômeno, que sempre foi muito próximo do André Sanches, né? Foi o presidente que levou o Ronaldo Fenômeno ao Corinthians naquela grande contratação, na época que o Corinthians ainda voltava da Série B do Campeonato Brasileiro, e vai precisar de toda a ajuda possível, porque não é uma missão nada fácil. Como citado, as federações estaduais representam mais de 57% dos votos, né? Se a gente for contar peso 3, peso 2 dos clubes da Série A e o peso 1 dos clubes da Série B, e desde 1989, a primeira eleição de Ricardo Teixeira, a CBF nunca teve um pleito com mais de um candidato, e é justamente por essa estrutura política. As federações estaduais optaram pela aclamação do candidato da situação. Então é uma situação muito difícil a que enfrenta o Ronaldo Fenômeno, e ele bate muito nessa tecla, nessa entrevista que a gente repercute, que é o diálogo. Vai ter que conversar com todas as partes, com as federações estaduais, com os jogadores, com os clubes, para tentar buscar esse caminho para viabilizar a sua candidatura à presidência da CBF. É isso aí, Boni. Olha só, o Pepe quer comentar aqui, mas também tem a questão do Vini Júnior também. Pode ser que a justiça, enfim, divina agora entre em curso para ele ser reconhecido em outro grande prêmio como o maior do mundo. Vamos falar isso com o Boni também, mas quer comentar rapidamente? Eu quero comentar rapidamente, né? Eu não sei se o Ronaldo seria a melhor solução para a CBF, mas de fato o Edinaldo não é. E eu prefiro uma força nova, né, do que manter as estruturas antigas, né, de poder. E é um absurdo você ver, por exemplo, que o colégio eleitoral para a escolha do presidente da CBF dá um peso muito grande para as federações. Até porque quem escolhe o presidente da federação são os clubes da Série A e os clubes da Série B. Ou seja, supostamente as federações dos 27 estados têm uma força tão grande, que tem ascendência sobre os clubes. Então é muito difícil, não é, o Ronaldo conseguir êxito nessas eleições. Por isso nós temos que discutir como que a gente consegue colocar pessoas boas nos clubes de futebol. Não dá mais para a gente ter aqueles cartolas antigos, aqueles cartolas antiquadro, aqueles cartolas que não gostam de futebol, como disse o Mano. Nós temos que ter mais gente nova, como a Leila, por exemplo, no Palmeiras, e eu quero que tenha mais Leilas nos clubes do Brasil todo, não é? Então, que as pessoas que gostam de futebol, de fato, comecem a participar das eleições do seu clube, comecem a se mobilizar para ganhar as eleições do clube, para mudar essa lógica perversa e ultrapassada que o presidente da federação manda no futebol brasileiro e escolhe o presidente da CBF. Lá no Rio de Janeiro, a gente fala sempre que o prefeito, antes de ser prefeito, tem que ser um grande animador da cidade. Eu acho que o Ronaldo, pelo menos, vai ser um grande animador da CBF, um fato novo aí para injetar, enfim, ânimo, vida, sonho, né? Idealismo novamente. Jess. E mais, credibilidade. Quando a gente olha para a lógica da SAF, o que a CBF passou no último ano, e olha que eu nem acompanho futebol, mas toda a situação a ponto de chegar no Supremo Tribunal Federal, a ponto de parecer uma organização com não muita transparência, afasta grandes investidores de investirem em times nacionais. Um bom exemplo é a briga da CBF, do Edinaldo, com o próprio John Textor, que é o dono do Botafogo. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente vê que também tem uma descredibilidade financeira que é gerada por essa situação e que o Ronaldo tem muita credibilidade pelo que ele fez como jogador e pelo que ele fez no Cruzeiro. E quando a gente olha para esse caso, a gente precisa lembrar que o Edinaldo não é presidente por última decisão. Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro o proibiu de estar no cargo e uma liminar do Gilmar, como você bem lembrou, colocou. Mas esse processo, pasmem, ainda está no Supremo Tribunal Federal, está com o Flávio Dino nesse momento, que pediu vistas do processo. Então, nem essa segurança jurídica, neste momento, existe nesse caso. E vamos fazer nossa SAF ser forte, vamos fazer nossos times fortes, vamos passar credibilidade. O nome para isso é muito melhor. O nome do Ronaldo, que traz essa atenção, traz esse prestígio e bate neste ponto da CBF.
Agora, Vitor Boni, aproveitando a tua presença aqui, agora em relação a Vini Júnior, expectativa aí, porque talvez agora as coisas podem se encaixar, ele pode ser reconhecido com um grande prêmio depois daquela inacreditável, enfim, ignorada ali no Ballon d'Or, né? Sua expectativa, conta pra gente. É isso mesmo, André. A gente repercutiu muito aqui na programação da Jovem Pan a injustiça que aconteceu com Vinícius Júnior no prêmio do Ballon d'Or, um prêmio que é organizado pela revista France Football e agora também pela UEFA, né, a entidade do futebol europeu. E hoje, a partir das 2 horas da tarde, no Catar, tem a entrega do prêmio The Best, que é realizado pela FIFA. Então, uma nova oportunidade do Vinícius Júnior vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Aí você pode perguntar, quem está nos escutando, nos vendo, pode perguntar, mas qual que seria a diferença? Por que nessa premiação o Vinícius Júnior tem chance de ganhar se ele já perdeu a primeira? É porque o júri no prêmio da FIFA é formado de uma maneira um pouco diferente. No Ballon d'Or são apenas jornalistas de um número determinado de países que votam nos melhores jogadores do mundo. No prêmio da FIFA, são os capitães das seleções associadas à FIFA, os técnicos dessas mesmas seleções, jornalistas, um por cada país também, e tem uma parte ali, uma parcela, que é do voto popular. Então são 4 fatores ali, 4 júris que podem formar essa votação, que dá uma chance de o Vinícius Júnior vencer esse prêmio de melhor jogador do mundo, corrigir um pouco a injustiça que foi feita no prêmio da Bola de Ouro. Outros prêmios que serão entregues: melhor jogadora do mundo, melhor treinador no futebol masculino, treinador ou treinadora no futebol feminino, melhor goleiro, melhor goleira, prêmio Puskás dado ao gol mais bonito do futebol masculino, o prêmio Marta, homenagem à nossa rainha Marta, dado ao gol mais bonito no futebol feminino, o FIFA Fan Award, dado a um torcedor ou grupo de fãs que se destacou também nessa temporada, e o FIFA Fair Play, que premia o espírito esportivo de um atleta ou mesmo de um clube, e também será formada a seleção da temporada. No futebol masculino, os destaques para jogadores do Fluminense. Paulo Henrique Ganso está concorrendo entre os melhores meias, Germancano entre os melhores atacantes, e o zagueiro Nino, que esteve no Fluminense, foi campeão da Libertadores, hoje joga no futebol russo, também concorre ao prêmio, além de Thiago Almada, do Botafogo, também pode vencer o prêmio e aparecer na seleção do mundo da FIFA, André. Esse foi Vitor Boni, nosso repórter da Jovem Pan Esportes, agradecendo demais. E é isso, esperar aí que os deuses do futebol coloquem as coisas minimamente em ordem, alinhem os astros para fazer justiça, porque realmente é inegável que Vinícius Júnior foi o melhor jogador da última temporada, apesar de ter caçado algumas brigas desnecessárias em campo, como colocou o próprio professor Lucha, não sei se vocês viram esse corte, a gente vai estar acompanhando.